Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje vamos mergulhar em dois guias super importantes na radiologia, né? Os manuais sobre meios de contraste. Um do Colégio Americano de Radiologia, o ACR, versão 2023, e outro da Sociedade Paulista de Radiologia, a SPR. Exato. O objetivo aqui é, destrinchar o que eles trazem de mais crucial para o uso seguro e eficaz desses contrastes que ajudam tanto na imagem médica. Perfeito. São ferramentas essenciais, né? Mas, claro, como qualquer fármaco, tem seus riscos. Sim. E entender esses riscos, saber como diminuir eles, isso é fundamental para a segurança no dia a dia. Então, vamos lá. Vamos. Começando pela visão geral dos riscos. Os manuais falam que reações aos contrastes modernos, tipo iodados ou com gadolínio, não são tão comuns assim, certo? A frequência é baixa, felizmente, mas, claro, a gente tem que estar preparado. As reações, elas podem ser alérgicas, né, de hipersensibilidade, ou fisiológicas. Podem ir desde uma coisinha leve, tipo uma urticária pequena, uma náusea, até reações mais sérias. Tipo anafilaxia? Isso, anafilaxia, parada cardiorrespiratória. Mas essas são muito raras mesmo. Com os iodados, por exemplo, a chance de uma reação grave é tipo 0,04%, bem baixo. Uau. E um detalhe importante, quase todas essas reações mais graves, elas acontecem logo no começo, nos primeiros 20 minutos depois de injetar. 20 minutos é um ponto-chave para vigilância, então. E qual o maior sinal de alerta para uma reação alérgica? Continua sendo a pessoa já ter tido uma reação antes? Com certeza. Se a pessoa já teve uma reação alérgica antes, com o mesmo tipo de contraste, aí o risco aumenta bastante, umas 5 vezes para contraste iodado. 5 vezes, nossa. Já outras alergias, sabe? Aquela história de alergia a camarão, frutos do mar. Sim, sempre perguntam isso. Exato. Isso aumenta um pouquinho o risco, talvez 2, 3 vezes, mas, assim, por si só não justifica não usar o contraste ou fazer pré-medicação. E olha que interessante, não tem comprovação de reação cruzada entre contraste iodado e contraste com gadolínio, tá? São independentes nesse sentido. Bom saber. E falando em pré-medicação, com corticoides, quando ela é realmente indicada? Então, ela é mais restrita, né? Fica para pacientes que realmente têm o risco alto. Ou seja, quem já teve uma reação alérgica comprovada, moderada ou grave, com aquele mesmo tipo de contraste antes. Entendi. Aí se usam esquemas, geralmente com corticoide oral, tipo prednisona, umas 12, 13 horas antes do exame, às vezes junto com antistamínico. E isso funciona bem? Zero risco? Olha, ajuda a diminuir a chance de ter outra reação, sim. Mas zerar o risco, não zera. E tem um dado interessante sobre isso nos manuais. Qual? Um NNT, número necessário para tratar. Para evitar qualquer reação, mesmo uma leve, você precisa pré-medicar uns 69 pacientes. 69? Agora, para evitar uma reação grave, o número sobe muito. Quase 570 pacientes pré-medicados para evitar uma única reação grave. Nossa. Quase 570. Isso faz a gente pensar bastante, né? O benefício contra o risco, o custo e até o atraso que a pré-medicação pode causar no diagnóstico. Exatamente, é uma balança. Existem os esquemas na veia, mais rápidos, para situações de urgência, mas a comprovação da eficácia deles é menor. Certo. Mudando um pouco o foco, vamos para os rins. Uma preocupação clássica, né? A injúria renal aguda pós-contraste, a IRAPC, com os meios iodados. Como tá isso hoje? Olha, mudou bastante, viu? Estudos mais recentes, com metodologias melhores, comparando com grupos controle direitinho. Eles mostram que o risco real de ter um problema no rim por causa do contraste iodado é bem menor do que a gente imaginava antes. Que boa notícia. E para quem é o risco maior, então? O risco se concentra mais em quem já tem uma função renal bem reduzida. Aquela taxa de filtração glomerular estimada, a TFG, abaixo de 30. Abaixo de 30. Ou então em pacientes que já estão com uma lesão renal aguda, a LRA, naquele momento. Um problema agudo no rim. Entendi. Então a triagem da função renal continua importante para quem tem fator de risco. Sim, para quem tem história de doença renal, talvez diabetes. Nesses casos, checar a TFG é recomendado. E para quem tem alto risco, a principal prevenção é a hidratação, geralmente na veia. E a metformina? Aí sim, com a metformina pode ter risco de acidose lática. Por isso o manejo específico nesses casos. Ok. E ainda nos rins, mas agora com gadolínio. A fibrose sistêmica nefrogênica, a FSN. Isso. A FSN é uma doença bem grave, mas felizmente hoje muito rara. Ela está associada principalmente com os agentes de gadolínio mais antigos, os do grupo I. Aqueles que quase não se usa mais. Exatamente. E o risco era naqueles mesmos pacientes, TFG abaixo de 30 ou com RAA. Os agentes mais novos, do grupo 2, são considerados de risco muito baixo para a FSN. Então a triagem renal antes do gadolínio é crucial, principalmente se não for usar um do grupo 2? Fundamental. É a chave para a prevenção da FSN. Além da FSN, tem a questão do depósito de gadolínio no cérebro, né? Que gerou bastante discussão. O que os manuais dizem? Lineares, que são do grupo I e 3, e depois de várias doses. A gente vê isso em áreas específicas do cérebro, como os núcleos dentados. Mas e as consequências disso? Aí é que está o ponto principal. As consequências clínicas disso, a longo prazo, ainda não estão claras. Não tem hoje nenhuma doença comprovadamente causada por esse depósito em quem tem rim funcionando normalmente. É algo que continua sendo muito pesquisado. Então, na prática, a recomendação é mais de cautela. Exato. Usar sempre a menor dose de contraste que for eficaz para o diagnóstico. E sempre que possível, dar preferência aos agentes macrocíclicos, que são os do grupo 2, especialmente em crianças ou em quem vai precisar fazer muitos exames com contraste. É o princípio da precaução, né? Faz sentido. E outras dicas práticas de segurança na hora de administrar o contraste? Tem alguma novidade? Ah, interessante. O foco é mais na técnica de injeção mesmo. Ter um acesso venoso bom, seguro, usar cânulas flexíveis, ficar de olho no local da punção. E se extravasar? Se acontecer, o manejo inicial é elevar o membro, fazer compressa fria. A decisão de chamar um cirurgião não deve ser só pelo volume que extravasou, mas sim se tem sinais de um dano mais sério no tecido. Dor muito forte, que piora, mudança na cor da pele, na sensibilidade, bolhas. E aquecer um pouco os contrastes que são mais viscosos pode ajudar também. Facilita injetar e talvez diminua o risco de extravasar. Boas dicas. Pra gente ir fechando, como ficam as populações específicas? Crianças, gestantes, lactantes? Em crianças, as reações alérgicas costumam ser até menos comuns que em adultos. Para a função renal, valem as mesmas regras de cuidado com a função renal. E na gravidez? Bom, tanto o contraste iodado quanto o gadolínio atravessam a placenta. O risco pro feto com gadolínio não é totalmente conhecido, mas os estudos que existem não mostraram problemas claros. A indicação tem que ser muito
muito bem pensada caso a caso, só quando for realmente essencial para a saúde da mãe ou do bebê, ponderar risco e benefício. E na amamentação, a mãe precisa parar de amamentar? Não, não precisa. A quantidade de contraste que passa para o leite materno é mínima, menos de 1% do iodo e menos de 0,04% do cadolínio. E o que o bebê absorve disso pelo intestino é quase nada. Ah, então é seguro continuar. Sim, a recomendação atual é que é seguro continuar amamentando normalmente. Mas claro, a decisão final é da mãe, bem informada. Ótimo, muito claro. Então, pra gente resumir, os meios de contraste são super importantes, né? E esses manuais do ACR e da SPR dão um caminho bem sólido pra gente usar com segurança. A chave parece ser avaliar o risco de cada pessoa, preparar direitinho quando precisa, seja com pré-medicação ou hidratação, e ficar atento pra agir rápido se algo acontecer. Perfeitamente. E não dá pra esquecer da comunicação, né? Entre a equipe da radiologia, o médico que pediu o exame, o paciente e ter protocolos claros no serviço. Como o manual da SPR destaca bem, o radiologista tem um papel central nisso tudo. Com certeza. E pra deixar uma reflexão pro nosso ouvinte, conforme a gente aprende mais sobre esses efeitos de longo prazo, como o depósito de gadolinho, como será que isso vai mudar as diretrizes no futuro? E a nossa escolha dos contrastes, buscando não só a segurança agora, mas a saúde lá na frente. Fica aí a questão pra gente pensar. Uma ótima questão. Bom, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E até a nossa próxima análise aprofundada.